O ditador russo Vladimir Putin iniciou expurgos em massa e até a eliminação de todos os funcionários indesejados. Hoje foi encontrado morto o ex-governador da região de Kursk e último chefe do Ministério dos Transportes da Federação Russa, Starovoyt, que foi baleado. Mais tarde descobriu-se que Putin demitiu Starovoyt quando ele já estava morto. E hoje mesmo, no local de trabalho, também encontraram morto o vice-chefe do Ministério dos Transportes. Dizem que foram eliminados não apenas por desvio de dinheiro, mas também por serem testemunhas da invasão das Forças Armadas da Ucrânia no território russo, na região de Kursk. E sabiam demais. Bem, enquanto isso, o presidente americano Donald Trump já faz alguns dias que não consegue superar os resultados das negociações com Putin. Hoje, o Kremlin apresenta novas exigências à Ucrânia e ao Ocidente para encerrar a guerra e também tenta, com nova força, dividir a União Europeia por dentro. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, afirmou que para a paz na Ucrânia é preciso o reconhecimento jurídico internacional das novas realidades territoriais. Ou seja, agora o Kremlin exige que a anexação pela Rússia de 4 regiões e da Crimeia seja reconhecida internacionalmente e que o Ocidente force a Ucrânia a sair do seu próprio território. Além disso, Lavrov exige que o Ocidente devolva os ativos congelados, retire todas as sanções e até mesmo desista de todas as ações judiciais e processos contra os terroristas russos liderados por Putin. Curiosamente, Lavrov pediu publicamente hoje à Hungria, cito, lutar juntos contra a ucranização forçada de russos e húngaros na Ucrânia. Essa foi a introdução. Agora vamos analisar detalhadamente até 2 subtemas deste episódio. Antes de começar, inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vamos começar com as novas exigências de Moscou. O chanceler russo, Sergei Lavrov, apresentou as exigências da Rússia para pôr fim ao conflito com a Ucrânia. Em entrevista a um veículo húngaro, ele afirmou que para a paz é necessário o reconhecimento jurídico internacional das novas realidades territoriais surgidas após a anexação da Crimeia, assim como das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson. Agora, desculpe, segue uma citação de Sergei Lavrov. Essas pessoas decidiram seu futuro através da livre expressão de sua vontade no referendo. Nossa pauta inclui a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, o fim das sanções contra a Rússia, o cancelamento de todas as ações judiciais contra a Rússia e a devolução dos ativos ilegalmente apreendidos e mantidos no Ocidente. Lavrov afirma que tudo isso deve ser incluído em um acordo juridicamente vinculativo sobre a paz. Em seguida, ele acrescentou que a Ucrânia deve, abre aspas, voltar às origens de sua estatalidade e seguir o espírito e a letra dos documentos que formaram sua base legal. E então ele lembrou da Declaração de Soberania Estatal de 1990, na qual está estabelecida a posição de neutralidade, não alinhamento e status não nuclear da Ucrânia. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia reafirmou a necessidade de eliminar as causas do conflito e a ameaça à segurança russa devido à expansão da OTAN. Além disso, essas ainda não são todas as exigências. Entre as exigências de Moscou está a garantia dos direitos humanos nos territórios que permanecem sob o controle do regime de Kiev, que desde 2014 vem destruindo tudo o que está relacionado à Rússia. O povo russo, ou de língua russa, incluindo a língua russa, cultura, tradições, ortodoxia canônica e a mídia de língua russa. Então, só agora vamos por partes. Não houve nenhum referendo nos territórios ocupados pelos russos. Eles foram realizados sob a mira de armas, em condições de guerra e sem um único observador internacional. Além disso, não foram realizados de acordo com as leis da Ucrânia. Esse território pertence à Ucrânia e lá vigoram as leis ucranianas. Além disso, a maior parte dos moradores dessas regiões foi forçada a deixar esses territórios após o início dos combates. Os Lavrov exigem descaradamente que as sanções contra a Rússia sejam retiradas e que o Ocidente desista de todas as ações judiciais contra o país e sua liderança. Lavrov exige que todos os criminosos de guerra liderados pelo ditador Putin sejam perdoados e seus crimes esquecidos. 3. A disposição sobre o status neutro, fora de blocos e não nuclear na Constituição da Ucrânia foi revisada justamente após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2014. Exatamente depois de 2014. Na Constituição da Ucrânia foi alterado o artigo sobre o status fora de blocos e neutralidade e ficou estabelecido claramente o objetivo de ingressar na OTAN. As mudanças na Constituição foram consequência do ataque da Rússia à Ucrânia e não a causa.
E em quarto lugar, Lavrov exige que na Ucrânia respeitem alguma cultura dos ocupantes. O que é isso? Em primeiro lugar, a Ucrânia tem sua própria cultura e língua e tem o direito de escolher quais direitos das minorias nacionais respeitar. E em segundo lugar, senhor Sergei Lavrov, nada respeitável. Me diga pelo menos apenas uma escola de língua ucraniana ou um único jornal em ucraniano na Rússia. Apenas uma. Mas na Rússia vivem milhões de ucranianos étnicos. E onde estão? E quanto à garantia dos direitos dos ucranianos em território russo? Talvez seja melhor começar por Moscou e só depois abrir essa boca fedorenta em direção à Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia já respondeu a Lavrov sobre isso. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu para Lavrov realizar uma verdadeira desnazificação, começando por Moscou. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em comunicado que a verdadeira desnazificação deve começar por Moscou. Considerando sua atitude em relação a outros grupos étnicos, azerbaijanos e o restante do sul do Cáucaso, Ásia Central, ucranianos, tártaros da Crimeia e outros, a retórica de Lavrov demonstra que o Kremlin rejeita os esforços de paz e, em vez disso, recorre a ultimatos, como fez em 2022. A Ucrânia pede aos parceiros que ataquem imediatamente os desnazificadores russos com novas sanções para trazê-los de volta à realidade. E aqui lembro que anteriormente o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou estar desapontado com o diálogo com Vladimir Putin. Dizem que Trump finalmente percebeu que Putin não pretende parar essa guerra. Mas enquanto Trump só ajuda a Ucrânia com palavras, vários Lavrovs fazem declarações como essas. Além disso, Sergei Lavrov hoje ainda sugeriu ao seu colega húngaro, Péter Szijjártó, que lutassem juntos contra a suposta ucranização forçada de russos e húngaros em nosso país. Lavrov voltou a repetir teses absolutamente falsas da propaganda russa sobre perseguição e assassinato de russos na Ucrânia e violação dos direitos dos falantes de russo. Por isso, Lavrov pediu à Hungria que se unisse para a desnazificação da Ucrânia. Segue a citação. Outros grupos étnicos, incluindo húngaros, romenos, poloneses, búlgaros, armênios, bielorrussos e gregos, estão sendo forçados à ucranização e em Budapeste conhecem bem esse problema. Atualmente, Rússia e Hungria se manifestam abertamente em defesa de seus compatriotas e podemos unir esforços nessa questão. Enquanto isso, na Rússia, continuam ocorrendo mortes misteriosas de funcionários. Na Rússia, foi encontrado morto o ex-governador da região de Kursk e ex-ministro dos transportes da Federação Russa, Roman Starovoit da Federação. Segundo a mídia russa, citando fontes das autoridades policiais, ele cometeu suicídio. O corpo de Starovoit baleado foi encontrado em seu carro em Odintsovo, próximo a Moscou. Perto do corpo do homem foi encontrada uma arma de fogo que ele recebeu do Ministério do Interior da Rússia em 2023 por colaborar no cumprimento de tarefas. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas, mas a principal hipótese é suicídio. E aqui está um momento interessante para vocês. Só pela manhã, a mídia russa informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, demitiu Roman Starovoit do cargo de ministro dos Transportes. O motivo da demissão não é mencionado no documento, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou posteriormente que não se trata de uma demissão por perda de confiança. Mas, na verdade, depois ficou claro que Starovoit supostamente se suicidou ainda durante a noite, e Putin demitiu um ministro dos transportes que já estava morto. Lembro que esse Starovoit assumiu o Ministério dos Transportes em maio de 2024, e antes disso ocupou o cargo de governador da região de Kursk por 6 anos. Mas a mídia russa acredita que o principal motivo da demissão de Starovoit do cargo de ministro dos transportes é a suspeita de desvio de verbas na construção de fortificações na região de Kursk. Alexei Smirnov, ex-governador de Kursk, teria testemunhado contra ele. Em abril, Smirnov foi processado por desvio de verbas durante a construção de fortificações. Starovoit já chefiava a região de Kursk antes do início da ofensiva ucraniana na área. E é significativo que, na véspera, o vice-presidente da Transneft, Andrei Badalov, de repente caiu da janela de seu apartamento e morreu. Mas isso ainda não é tudo. No mesmo Ministério dos Transportes da Federação Russa, que era chefiado por Vetorovoit, hoje à tarde faleceu no local de trabalho o vice-chefe do Departamento de Fundos de Terras, Andrei Korneichuk. Andrei Korneichuk, de 42 anos, levantou-se abruptamente durante a reunião e caiu morto, segundo relatos.
Simplesmente em um dia, assim, de repente, por acaso, devido às circunstâncias, primeiro morre o ministro dos Transportes, depois o vice-chefe. Não será surpresa se descobrirem que mais alguém do Ministério dos Transportes também morreu hoje. Pois é, isso acontece na Rússia quando o ditador não gosta de alguém. Mas aqui só podemos desejar sucesso a eles nessas leituras. Aqui eu coloco reticências. Amigos, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e curtam o vídeo.